Doutor, por que tem gente que posta faceta com preço barato demais? E aí, Fran? O que acontece muito que a gente vê? O material de baixíssima qualidade, às vezes não é aquela entrega, às vezes a pessoa ela só tá ali buscando preço, então ela não tá buscando qualidade. Então, muitas vezes, assim, o que a gente tem que pensar primeiro? Você está buscando um sorriso ali só, algo que você está vendo, ou você está buscando algo a longo prazo? Por que a gente fala a longo prazo? Não adianta eu te colocar um sorriso bonito se você não vai conseguir sorrir, você não vai conseguir comer, você não vai conseguir ter uma paz ali. Então, assim, vai muito a longo prazo. O que seria um sorriso bonito ali? Algo que daqui 5, 10 anos você vai ter a mesma coisa. Não é algo para daqui 1 ano você ter que ir lá trocar, para você ter que refazer, para você ter problema até na sua saúde, uma resina mal adaptada, uma gengiva que só vive sangrando. Então, um excesso de resina na região, tudo isso vai te dar um problema em questão de saúde. Não é só ali a questão do seu dente bonito. Então, assim, o que a gente procura muito hoje? A saúde. Não é só um dente bonito. Se você for ter problema, eu prefiro não colocar. Se você não for cuidar, se você não for usar um fio dental, se você não for fazer uma escovação, uma manutenção, que é o mais importante ali, não vai adiantar. Você vai estar gastando seu dinheiro. Então, assim, não, eu quero fazer só por fazer e eu vou aparecer daqui 2 anos, você acabou de jogar seu dinheiro fora. Então, é melhor você não fazer. Não, eu não consigo dar manutenção, eu não consigo estar voltando, então não faça. Mantenha o seu dente natural, que pelo menos ali você está conseguindo cuidar. Agora, se você for fazer uma faceta para você não conseguir cuidar, é melhor não fazer. Tá. Perfeito. E geralmente, é o que a gente costuma dizer, né? Que geralmente a qualidade, ela não tá andando junto com o preço baixo, né? Então, assim, é difícil da gente competir, às vezes entregando uma qualidade, igual a gente costuma entregar, com preço, assim, extremamente baixo, né? Porque, assim, só de você já jogar, no caso da resina, só de você já jogar uma resina melhor, né? O material em si melhor, que tem uma durabilidade, que tem um brilho maior, uma resistência melhor, já não tem como competir, porque você vai sair, às vezes você vai empatar, né? Então, assim, realmente é difícil essa questão de preço e questão de valor de entrega, né? O que muda muito também? O problema hoje é o imediatismo. Então, o paciente ele chega no consultório e ele quer sair pronto daqui 2, 3 horas. Ele não entende que ele precisa passar por um processo. Às vezes, o paciente tem 2 anos que nunca vai no dentista, não faz uma limpeza, não tem um acompanhamento, não tem um cuidado. E ele quer chegar, quer colocar a lente e quer sair pronto. Só que ele precisa entender que não é isso. E às vezes já tá com a gengiva inflamada, precisa ter todo um tratamento periodontal antes, precisa ter todo às vezes um clareamento, dependendo da cor que o paciente quer chegar, né? Todo um cuidado também, porque assim, hoje em dia, o que a gente vê ali é tipo assim, vem aqui no consultório, faça e saia daqui pronto em 2 horas, mas não é isso. Isso é o que eles usam para te convencer, só que você tem que entender o que é o seu processo. Muitas vezes o paciente chega, ele tem que fazer gengivoplastia. Perfeito. Não tem como a gente correr da gengivoplastia. Eu não preciso, não me incomoda. Mas quando a gente colocar a lente, vai te incomodar. E aí você vai me falar, não gostei. Por que você não gostou? Esse dente está maior que esse. Quando a gente for olhar clinicamente, a sua gengiva tem uma diferença. Então não adianta eu ir lá, te colocar um dente bonito se a gente não olhou lá atrás o que realmente era necessário. E essa questão da gengivoplastia, às vezes, não é nem questão só de mostrar a gengiva. É questão de corrigir níveis, igual você falou. Dar um aspecto de um dente maior que o outro. E isso acontece muito, muito. Perfeito. O paciente fala que não tem uma necessidade, a gente explica que tem. Colocou a lente, ele não gosta. Coloquei a lente, não gostei. E agora? Tem que pagar para remover, pagar a gengivoplastia e pagar para fazer de novo. Então, você vai estar gastando 2 vezes. Então, às vezes, um custo que era reduzido lá atrás, hoje em dia você dobrou ele. Então, você tem que pensar o quê? A longo prazo também. Você não quer algo só para resolver ali, você quer algo que vai durar. Então, não adianta você pagar o mais barato se daqui 1 ano você vai ter problema. Sim, e é igual assim, aqui a gente jogou para resina e jogando para porcelana, essa questão, mas o material é o mesmo, né? Que seria o de silicate de lítio, o IMEX, vamos colocar. Só que o laboratório influencia demais. Por quê? Um laboratório, vamos dizer assim, ruim, né? Ele não vai te entregar aquela adaptação, vai deixar sobrecontorno, vai deixar aquelas quinas imensas, acumulando placa, acumulando alimento e, consequentemente, inflamando gengiva, podendo levar até uma perda, certo? E sem contar na maquiagem, que é a pintura da peça, né? Então, isso que geralmente muda na área da porcelana. Né? Por mais que o material seja o mesmo, essa questão do laboratório também influencia na questão do valor, né?
Uma coisa que eu falo muito lá no consultório, assim, a resina, ela é boa? Boa, mas ela é custo-benefício. Então, ela é um material mais barato com uma durabilidade menor. Não adianta eu te prometer colocar uma resina que ela vai durar 20, 30 anos. Ela não tem uma durabilidade de uma porcelana. Então, assim, eu preciso de uma manutenção e eu preciso de um cuidado. Ah, eu não cuidei, eu não vim numa manutenção, daqui 2 anos você perdeu. Então, você jogou aquele dinheiro fora, você tem que pagar para remover e pagar para refazer. Ah, essa manutenção, por que eu preciso fazer ela? Então, a gente vai voltar aquele brilho ali normalmente daquele dente, vai tirar aquele acúmulo, às vezes, de alguma pigmentação no meio do dente, que acontece muito. Às vezes, a gente vê alguém assim que a gente conhece, alguém que tenha, que o meio daquele dente está extremamente amarelado e a gente não entende o porquê. O que pode acontecer? Resina de baixa qualidade, resina mal adaptada, o paciente não faz manutenção, não faz limpeza, não usa fio dental. Então, assim, fio dental é o ponto-chave de qualquer trabalho. Não adianta a gente falar para o paciente assim, ó, parabéns, você está com dente bonito e não precisa mais voltar. Se ele entender isso, que ele não tem que voltar, daqui 2 anos ele te volta com um monte de problema. Então, assim, ele tem que ter um cuidado após. Sim, e questão da resina. A resina também, porcelana, ocorre desgastes. Com o passar do tempo, precisam ser feitos ajustes, né? Então, todo e qualquer tipo de prótese que a gente jogar, que tiver essa entrega, precisa ter uma manutenção depois. Porque ocorre desgaste, acaba perdendo guias, começa a ter contato de interferência, vai acabar fraturando. E às vezes, doutor, mas eu estava comendo um alface. Só que fratura. Mas não é a comida em si, é aquela má oclusão que aconteceu por causa de algumas perdas que houve, perdeu o guia, aconteceu interferência e acaba fraturando. Uma coisa que eu falo também muito lá no consultório, o seu sorriso, ele é igual ao seu carro. Seu carro, você não tem um cuidado, você não precisa dar revisão. Se você não leva naquela revisão em 6 meses, daqui 1 ano, o que aconteceu? Aí você vem vai ter a um conta. custo maior, então, tipo assim, tudo é mais. Então, dente é a mesma coisa. Não adianta você colocar um dente bonito e você não ter uma revisão desse dente. Você não voltar para uma manutenção, você não ter um cuidado. Então, você tem que lembrar disso. Se você cuida do seu carro, por que você não cuida do seu sorriso? E a manutenção vai sair mais barato do que depois de estragar, né? Vamos jogar. Porque, assim, acontece muito, às vezes, o paciente, ele foi e fez no mais barato. O que acontece com esse fazer no mais barato? Eu fiz, não gostei, arrependi, então vai sair mais caro. Então, ele tem que pensar o quê? Ele gastou lá, ele vai gastar para fazer no lugar melhor e ele vai ter que gastar para remover. Então, ele ainda vai ter a frustração de estar passando por tudo isso. Então, assim, não é só, fiz no lugar ruim, agora eu quero trocar de hoje para amanhã fazer um novo. Ele vai ter que entender que ele tem que passar por um processo. Então, assim, às vezes esse processo é ruim, é um processo, às vezes, doloroso emocionalmente, que ele vai ter que passar. Então, assim, pra gente chegar naquele resultado final, ele precisa entender isso também. Vamos lá, outra pergunta? Doutor, eu prefiro fazer resina porque não desgasta o dente. E aí, o que você me fala? É todo caso? Esse não desgastar. Foi usado muito uma chamada ali para convencer o paciente a fazer a resina em si. Então, o que acontece? Não adianta o paciente me chegar ali com um dente fora de posição, um dente extremamente volumoso, um dente assim, o paciente não quer usar aparelho, ele tem uma indicação de aparelho, ele não quer usar, mas ele quer colocar a resina. Então, ele só quer sair dali com o sorriso pronto. Não tem como eu acrescentar mais resina em cima de um dente que está fora de posição. Se o dente já tá para frente, eu coloquei mais resina, ele vai ficar mais para frente. Então, ele tem que entender que, às vezes, precisa, sim, de um desgaste. Não é que a resina não desgasta. Alguns casos, a gente não precisa. Quais casos? Paciente que usou aparelho, paciente que tem uma mordida extremamente alinhada, paciente com dente fino. Não, tem um paciente ali com dente extremamente volumoso. Eu tenho que desgastar. Eu vou acrescentar mais volume naquele dente, então não vai ficar bonito. Então, assim, ele tem que entender que a resina, dependendo do caso, tem sim um desgaste. Não é só ele colocar um material em cima e pronto. Então, assim, a partir do momento que ele não entende esse desgaste, que ele só quer colocar ali, então ele já não vai ter um serviço de boa qualidade. Então, ele precisa entender isso também. O que eu costumo falar para o paciente. Essas questões de paciente ter um dente um pouco volumoso. A gente tem que perder volume para ganhar de novo. Porque se eu for ganhar volume no que já tem muito volume, o paciente não vai nem fechar a boca. Nem fechar a boca. Então, assim, não adianta a gente colocar ali um sorriso ok, o paciente não come, o paciente não consegue mais falar, o paciente tem dificuldade para tudo. O que eu ouvi esses dias no consultório? A paciente chegou e falou assim, doutora, toda hora um dente cai, toda hora eu tenho um problema. E a gente foi conversando sobre. O que ela me falou? Eu fiz no lugar que tava mais barato. Então, assim, é o tal do barato sai caro. O que ela me falou? Depois que ela fez, ela não consegue comer. Ela tem medo de comer qualquer coisa, ela tem medo de, às vezes, ela tá num aniversário, numa festa, comer alguma coisa e o dente cair.
ter um problema ali futuro. Então, assim, não é só sobre estética. Você tem que pensar na sua saúde também. Não adianta você colocar um dente ali que você não tem segurança nem para comer. Perfeito. Então, assim, você não consegue comer porque que você tá com uma estética bonita, mas a sua saúde não tá. Então, a gente precisa andar com essas duas coisas junto. Não é só estética. E a questão do desgaste, tudo é planejamento, né? Porque tem paciente que realmente a gente precisa desgastar mais um pouco, né? Porque assim, um paciente, essa questão do volume, tá, mas tem um paciente que chegou, igual esse tempo agora, chegou um paciente para mim, já com muita perda de estrutura dentária. Então assim, não tem como a gente fazer um mínimo desgaste no que já perdeu muito. Então a gente cimenta pino, faz um mínimo preparo, aí já não é mais lente, a gente já tá falando de uma coroa total. Né? Então tudo isso é planejamento, só que as pessoas pegam casos que eu já teve para trás de coroa total e quer empurrar que a porcelana também é só aquilo ali. Sim. Entendeu? Sendo que tem casos que o paciente tem dente extremamente alinhado, que é um desgaste mínimo. Por que eu preciso desse desgaste? Se eu colocar a lente em cima da superfície, ela vai gerar aquele sobrecontorno. Então, a gente tem que deixar esse ponto ali negativo para mim poder encaixar a lente perfeitamente. Porque se eu não encaixar ela perfeitamente, vai gerar esse sobrecontorno, causando prejuízo para o paciente, né? Então, a gente precisa desse mínimo desgaste. Na porcelana, é 100% dos casos, né? Na resina, às vezes, a gente precisa, em algum caso ou outro, igual você falou, né? Dá pra gente fazer 100. Porque na resina, a gente consegue tirar na broca. Na porcelana precisa encaixar. Né? Precisa da adaptação perfeita. Vamos para mais uma pergunta. Doutor. Vamos para mais uma pergunta. Doutor, eu tenho medo de colocar as lentes e não conseguir me adaptar. Como seria essa adaptação em relação às lentes? O que eu falo muito lá no consultório? Eu falo que é igual pintar cabelo. Você foi ali moreno a vida inteira, você foi lá e ficou loiro. Então, um baque. É um baque. Quando você olhar, você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Então, a gente tem um período de adaptação. Não adianta eu te falar assim, você vai colocar e vai olhar aqui e tá mil maravilhas. É uma adaptação. Você, às vezes, teve um ajuste muito grande, você precisou aumentar muito o seu dente. Você teve a vida toda um dente pequeno. Pois é, e é tanto visual quanto questão de sensação de mordida, né? Essa questão dessa adaptação. Tudo muda, principalmente em relação à resina. Por que a gente fala em relação à resina? Muitas vezes a porcelana a gente consegue desgastar, então a gente tira um pouco aquele volume para colocar outro volume. Muitas vezes a resina, quando a gente realmente não precisa de desgaste nenhum ali no caso, não, o paciente está tudo ok, a gente consegue fazer sem desgaste. Eu acrescentei um volume. A partir do momento que eu coloquei esse volume, quando você passar a língua, quando você alimentar, quando você falar, o movimento do lábio na sua fala, a língua passando, tudo vai mudar. Então, o que é normal nesse período? Aqueles 3 dias, 4 dias ali, às vezes até a sua fala vai ser um pouco mais difícil. Falar mais língua presa. Às vezes vai soprar um pouquinho, então tudo isso é normal. Então, assim, não adianta eu te falar, não, você vai colocar e amanhã tá mil maravilhas. Igual cor. O que a gente fala? A gente sempre coloca um tom a mais para essa cor, quando fechar, tá um tom mais natural. E uma coisa que eu falo muito no consultório, hoje o natural é o bonito. Aquele brancão saiu de moda. Então, assim, quanto mais natural a gente conseguir, não é que seja amarelo, vai continuar sendo branco, mas vai ser um branco natural. Quanto mais natural a gente conseguir chegar, mais bonito fica. Então, assim, a gente precisa entender isso também. Eu costumo falar pro meu paciente que pro seu cérebro, ele assimilar que mudou a altura, para você conseguir comer normalmente, é no mínimo de 15 a 20 dias. No mínimo. No mínimo. Porque o seu cérebro, ele foi acostumado com aquela altura. Ele tá acostumado com aquela altura. Você colocou volume ali, colocou altura, até para você comer, você tem que tomar cuidado. Porque se você come de qualquer forma, um dente, a mandíbula é muito forte. Um dente pode passar no outro e ocorrer fratura. O que às vezes eu falo muito também? Eu falo que é igual às vezes quando você quebra um dente. Se você quebrou um dente, ficou um buraquinho, a sua língua vai ali toda hora. Então, é um movimento involuntário. Você não controla. Eu vou parar de passar. Não, não tem como. Quando você vê, você já tá com a língua ali. Essa questão do costume aí, dessa adaptação, esse processo de adaptação do paciente, é só com o tempo. E, igual a gente comentou, tanto o visual, né? Porque, nossa, aquele primeira impressão, meu dente tá enorme. E às vezes passa ali uma semana, o paciente não, tá normal. Isso acontece demais, né? Então, às vezes, até antes de diminuir,
A gente até prefere explicar para o paciente, ó, vamos aguardar mais um pouquinho, tal, porque já teve casos da gente diminui, paciente, não, doutor, eu preferi daquele tamanho. E às vezes o gasto do paciente é maior. E aí já fica complicado, porque você tem que refazer, né? O que eu falo muito também? A porcelana e a resina, ela tem duas diferenças. A porcelana eu consigo planejar. Perfeito. Então, eu consigo ver ali o tamanho que vai vir e como isso vai funcionar. A resina não. Então, a resina a gente coloca ali, o que a gente sempre faz? Coloca um pouco maiorzinho, porque é mais fácil eu diminuir depois de pronto do que eu aumentar. Diminuir, o paciente passou um período de adaptação de 15 a 20 dias, não adaptou. Ah, não, doutora, realmente eu tô achando muito grande, eu não consigo me adaptar. A gente passa um disquinho e resolve. Ah, não, doutora, eu queria maior e agora já tá pronto, o paciente ele vai ter que pagar para refazer tudo, para remover, além de ficar sem. Então, assim, é um período muito mais difícil. Porque no caso da resina estratificada, principalmente, né? Se a gente só acrescentar ali, já... na verdade, se eu tirar, eu já vou perder a questão da estratificação, daquele translúcido. Porque eu preciso da pontinha clarinha. E se eu só acrescentar, já não vai ficar da mesma forma. Tem que ser refeito do zero, né? Do zero. Porque assim, ó, a estratificação, que é aquela pontinha mais clarinha, ela só aparece quando ela não está em cima do dente. Então, assim, eu quero manter o tamanho do meu dente, a gente não consegue estratificar. Pra gente fazer uma estratificação, eu preciso aumentar. Eu quero manter o tamanho do meu dente, então eu preciso desgastar. Pra gente ter o espaço da estratificação, que é a ponta clara. Sim, é aquela história que a gente falou, né? Tanto pra frente, como tamanho de dente. Pra mim ganhar volume, eu tenho que, às vezes, perder um pouco. Então, às vezes, um ajuste ali, ele é sim necessário. Sim. Então, a gente tem que entender isso. Não é só assim, eu vou só colocar ali e pronto. Não é só isso. O paciente, ele tem que entender que tem um processo. Impacta diretamente no resultado final, né, doutora? Diretamente. Então, assim, o resultado final vai depender de tudo isso. Por que eu falo muito isso? Quando o paciente me fala assim, eu quero um dente mais natural, o que a gente faz lá antes? Um processo de clareamento. Por quê? Quanto mais claro for o seu dente, mais fino é essa resina. Então, assim, mais natural vai ficar. Quanto mais amarelado, mais grossa vai ser essa camada. Então, menos natural fica. Agora, você me fala assim, não, eu não quero nada natural, eu quero extremamente branco, não me importo de ficar dessa forma. Aí, eu já não faço. Eu prefiro procurar outro profissional do que a gente fazer algo. Você não vai ficar satisfeita, assim como eu não vou ficar. Então, a gente tem que ficar satisfeito com o que a gente está entregando também. Perfeito. É muito ruim, né? Você iniciar um caso, fazer todo o caso e no final você falar, nossa, mas parece que eu não entreguei aquilo tudo. Então, realmente, esse planejamento e essa entrega, ela é necessária. Necessária. Então, muitas vezes eu prefiro não fazer o caso se o paciente quiser algo assim extremamente fora daquilo ali, do que a gente fazer e ficar chateado. Porque às vezes o paciente é a questão do quero para hoje, para ontem. Quer chegar, quer fazer e às vezes, se a gente não conversa certinho, explica essas questões para o paciente ele vai ficar chateado, né? Vai bater aquele arrependimento e vai ter que gastar de novo. Sim. Igual o que acontece muitas vezes. O paciente, ele chega e ele já me fala assim, não, doutor, esse valor tá muito caro, achei mais barato, eu vou fazer lá. E às vezes são preços que ele encontra muito fora do que realmente é o preço cobrado. Sim. E assim, não é sobre preço, é sobre qualidade, é sobre o que está sendo entregue. Então, o que ele precisa entender? Que resina que tá usando? O que está sendo feito? Então, ele tá comprando só aquilo ali, dele vai lá colocar e depois ele vai ter um problema, ou ele tá buscando uma qualidade de vida, ele tá buscando algo a longo prazo? Então, que ele tem que entender o quê? A longo prazo ele vai ter que gastar mais, ele vai ter que escolher algo de boa qualidade. É igual muitas vezes assim, você vai comprar um pneu pro seu carro. Você vai escolher o pneu mais barato, que vai durar menos, ou você vai escolher um pneu mais caro, que muitas vezes você vai ter uma longevidade, vai ter uma durabilidade menor. Então, ele tem que entender que a saúde também, ela anda nisso. Não adianta eu escolher um material ruim e te prometer ali algo que vai durar muito, porque não vai durar. Então, ele tem que entender o quê? A partir do momento que eu quero algo a longo prazo, que eu quero algo que vá durar, vai ser mais caro. Não tem o que fazer. Então, ele está buscando tudo ali. Não é só colocar, ele está buscando um momento, ele está buscando o que a gente tem a oferecer para ele também. Não é só chegar no consultório e ir embora. É Deus da recepção ali, ele vai entender que o tratamento é completamente diferente do que um lugar que ele só vai ali, paga e vai embora. E geralmente a gente tem esse problema maior com o paciente da resina. Porque o paciente da resina, às vezes ele já busca por já ser o que geralmente o pessoal promete. Ele já busca porque entrega em 3 horas. Sobre tempo, falar que vai ser entregue muito rápido, não tem como. Não tem como. Um tratamento como. de boa qualidade não é entregue rápido. Assim, o que eu penso? Igual a gente vê muito isso, né? Entrega de 20 elementos gente, para você fazer uma coisa bem feita,
não tem como andar junto. Não. Né? Infelizmente, não Então. tem como falar que é bem feito. Por mais que a pessoa ela seja boa, mais que a pessoa ela domine a técnica, 20 dentes fazer em um período curto demais, muita coisa vai passar e vai ficar a desejar. Não tem como falar que não. Muita coisa. Então, assim, o paciente ele precisa entender que o que ele está buscando. O que ele quer? Ah, não, eu quero algo só para resolver aqui 6 meses, um ano e pronto. Depois eu pago e gasto de novo. Então, ele tem que entender que não é isso que ele está buscando. Ele tem que buscar algo a longo prazo também. Então, assim, é um investimento, é um dinheiro que ele está gastando. Ele vai querer gastar esse dinheiro de novo? Não, não vai. Então, tipo assim, ele tem que pensar algo que não vai dar problema para ele futuro também.